Boa tarde, pessoal da turma de alimentação bloco regional. Essa é a nossa primeira videoaula. O objetivo é discutir alguns aspectos dos textos que eu solicitei que vocês lessem na semana passada, alguns elementos desses textos, para que a gente dê aí uma continuidade ao que eu já tinha começado a falar na aula presencial. Bom, em primeiro lugar, os textos que eu solicitei que vocês lessem do livro Antropologia e Nutrição, que todos receberam pelo Moodle, eles tratam do tema da relação entre alimentação e identidade cultural. O primeiro deles é o da Maria Eunice Maciel, que foi minha professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no doutorado, e que é uma pesquisadora antropóloga que trabalha com alimentação e alimentação regional, identidade e alimentação. A Maria Eunice começa dizendo que nós precisamos olhar o alimento para além da sua função biológica. Então, o alimento nutre, mas é preciso que a gente faça algumas perguntas em relação a ele. O que nós comemos, com quem nós comemos, como nós comemos, mais ou menos isso, né? Determina quem nós somos. Então, nós brasileiros, de norte a sul do Brasil, inclusive nas terras indígenas, boa parte das terras indígenas já adotaram esse hábito, comemos arroz com feijão. E muitos nutricionistas, inclusive, apontam que é uma combinação bem interessante do ponto de vista nutricional. Um complementa o outro no que se refere a bons nutrientes, né? É uma combinação funcional, digamos assim. Bom, então a autora vai começar se perguntando e chamando atenção para esse aspecto. Na sequência, ela vai falar que comer, apesar de comer ser uma necessidade vital, né, a forma como nós fazemos determina quem nós somos e de onde nós somos. Então, a forma como nós comemos, ela é determinada pela história do grupo, pela relação que o grupo elaborou ao longo dos anos sobre os alimentos que estavam disponíveis. Nós começamos também a falar um pouquinho sobre isso na primeira aula, me parece. E na sequência, a Maria Eunice vai ampliar essa discussão relacionando a identidade e a cultura. Então, na antropologia, fundamentalmente, a gente se pergunta quais são os aspectos simbólicos e quais são os processos de interação associados aos alimentos. Então, nós temos alimentos que nós associamos a tabus religiosos, que nós usamos em eventos religiosos ou em rituais religiosos. Nós temos alimentos que são tabus para crianças, para mulheres, para homens, para adultos. Nós temos alimentos que são proibidos em determinadas épocas da nossa vida, fases da nossa vida. Então, nos grupos indígenas, nós podemos ver com muita clareza que alguns tipos de peixe são proibidos para as mulheres que estão gestantes ou deram à luz há pouco tempo. Crianças em formação também não podem comer determinados alimentos. Então, todos esses tabus, eles são construídos pela cultura de forma coletiva e são, como que eu poderia dizer, eles são mantidos, cultivados no cotidiano das pessoas. Então, isso atribuir significado aos alimentos. Entre nós, a gente poderia dizer, nas festas, e dependendo do tipo da festa, nós temos alguns alimentos também que são referência das festas. Por exemplo, nos casamentos, nós temos os bolos de casamento, que um antropólogo o Roberto da Mata disse que o bolo de casamento é a própria noiva sendo oferecida, né? A própria noiva é o bolo de casamento, mas ele faz isso numa discussão um pouquinho mais profunda que eu não vou apresentar agora. Nas festas de aniversário, nós também temos o bolo de aniversário. Sabemos também que esses bolos, eles são feitos de diferentes uns dos outros, eles têm marcadores simbólicos diferentes. E também os sabores, né? Então, uma mesa de doces de um batizado é diferente de uma mesa de doces, por exemplo, de uma festa religiosa, como não sei se vocês ouviram o trovão, mas eu parei por causa do trovão.
bolo, por exemplo, os bolos servidos em festas religiosas. Nós temos aqui no Tocantins uma variedade de festas religiosas que servem determinados bolos e doces que são feitos especialmente para essas festas. Então se come em determinada época do ano. Toda essa construção a partir ou, né, como base, que tem como base a alimentação, ela é própria dos grupos humanos, diferente dos animais. Então nós não temos animais elaborando significado em relação aos alimentos ou a forma de se comer. Nós temos, além do simbólico, também os marcadores de classe. O alimento também tem determinantes de classe, a forma como nós comemos, como nós nos colocamos diante do alimento, também está associada à classe a qual nós pertencemos. Então, geralmente se diz que em festa de rico se come pouco, e festa de pobre a mesa é farta. Porque na verdade o rico, ele elabora o alimento com até uma certa, como que eu poderia dizer, construção artística em cima, a partir do alimento, né, para que ele reforce no ato alimentar o seu status, o seu lugar pretensamente de superioridade em relação aos outros grupos. Então não se come só a matéria, eles comem também, né, a classe que se considera superior, as classes que se consideram superior, seja por cultura ou por dinheiro, comem também o simbólico do alimento, o status que o alimento oferece. Então isso é bem interessante a gente pensar. O Ariano Suassuna dizia que sempre que ele ia em festa de rico, antes ele enchia o bucho, para não correr o risco de passar fome, porque festa de rico não tinha comida o suficiente, né, comida farta. Então, nós temos, em relação ao simbólico, também os alimentos símbolo das regiões brasileiras. A gente tem um guia interessante que se chama Guia Regional dos Alimentos Brasileiros, que depois eu vou disponibilizar no Moodle e a gente pode discutir ele também. As regiões, elas também no Brasil e no mundo inteiro são marcadas pelos alimentos, assim como pelos sotaques. É possível que a gente perceba e identifique alguns sotaques quando a gente vê um vídeo. Nesse momento de pandemia, infelizmente, que a gente está passando, mas o brasileiro está mostrando a sua criatividade mais uma vez e não param de chegar vídeos, né, pra gente fazendo brincadeiras com a quarentena. E é possível que a gente perceba mais ou menos de onde são esses grupos, essas pessoas, pelo sotaque, né, pelo acento que elas utilizam. Assim como o acento, também as comidas. Bom, quando a gente olha para as regiões, o que a gente percebe? Que há um sistema alimentar nessas regiões. Então, no caso do Tocantins, no caso da nossa região, nós temos resultado das migrações internas, uma comida claramente de ascendência maranhense, digamos assim, uma comida gaúcha, né? Nós temos comidas goianas também, comidas mineiras, pratos paulistanos e paraenses, sem dúvida nenhuma. E de todo o Nordeste a gente tem aqui as interferências que vieram em função das migrações nordestinas para o antigo norte de Goiás. Bom, considerando esses aspectos, a nossa cozinha regional é uma cozinha que tem um mosaico identitário muito interessante. Nós temos aqui, nós poderíamos compor um quebra-cabeça da nossa culinária, considerando as influências regionais. O próprio chambari, que veio do Nordeste, depois se transformou no nosso prato referência, né, no nosso prato principal. A paçoca, que é de origem indígena, as cucas, que se parecem muito com as nossas roscas doces ou pães doces, mas são feitas de uma maneira diferente também dos gaúchos. Sempre que no começo de Palmas, que eu vinha visitar a minha irmã aqui, a gente ia na Feira do Bosque e a gaúcha estava lá vendendo as cucas dela. Então a cuca sempre foi um alimento presente aqui nas feiras tocantinenses, mais do que nas feiras goianas que eu frequentava quando eu morava lá nas feiras goianienses. Bom, considerando todos esses aspectos,
E pensando nesses textos que eu enviei, o importante é que vocês leiam os textos tendo como mente a questão do alimento para além da sua função nutricional, do alimento como um elemento simbólico, construído simbolicamente, identitário. Eu vou encerrar o vídeo porque eu estou com medo dos trovões. Mas eu me lembro que na primeira aula a gente começou a discutir um texto sobre o trabalho nos frigoríficos, porque a nossa intenção era continuar apresentando para vocês o impacto da produção em larga escala de alimentos na vida dos trabalhadores. E eu pedi que vocês fizessem uns comentários sobre o artigo, e agora eu peço que vocês baixem, à medida do possível, o filme Moendo Gente, ou vejam no YouTube, ele está disponível no YouTube. O filme se chama Moendo Gente. Nós já vimos esse filme? Eu estou aqui agora, deu um branco. Foi tanta informação nesses últimos dias que às vezes meu cérebro precisa reiniciar para poder conseguir avançar um pouco mais. Eu não me lembro se nós chegamos a ver o filme Moendo Gente ou se ele estava programado para a próxima aula. Eu acho que ele estava programado. Enfim, eu quero que vocês vejam, se não viram ainda. E tentem pensar nessa questão do alimento, né, a produção em larga escala de alimentos, os impactos disso, e também nesse aspecto do alimento como elemento identitário. Maria Eunice vai dizer, então, que no caso do Brasil, a cozinha, né, a nossa cozinha também tem uma relação direta com a colonização. Então a gente tem aí os pratos africanos, os pratos indígenas, os pratos italianos, os pratos holandeses, né, e mais, né, na segunda metade do século XX para cá, a influência americana nos nossos hábitos alimentares. Posteriormente, em algumas regiões do Brasil, uma forte influência árabe, como é o caso de Goiânia. Então, Goiânia, é possível perceber que nós temos bairros árabes em Goiânia e locais de comércio de comida árabe bem estabelecidos. Então, quibe, pratos como charuto e outros tabule, né, outros pratos árabes, são muito frequentes em Goiânia, estão à disposição dos goianos de forma mais fácil, mais do que aqui no Tocantins. Então, se nós aqui no Tocantins, nós temos pratos que são resultado dessa mistura, né, como eu já disse para vocês, e eu costumo dizer, eu acho que eu disse na última aula também, que a mesa, a cozinha, ela é um espaço onde o racismo e o preconceito é deixado de lado. Porque talvez, se existe democracia racial, essa democracia racial acontece na culinária brasileira. O único lugar em que ela acontece é na culinária brasileira. Então, os preconceitos ficam de fora, todo mundo experimenta tudo. Os pratos, interessante que nós temos muitos paraenses na universidade, e boa parte dos pratos paraenses são de origem indígena. Tem uma sopa muito bonita que é feita, acho que é maniçoba, que é feita com tucupi, todos os elementos associados à mandioca. E nós temos também o tacacá, o tucupi, que é na verdade um extrato da mandioca, me parece. E nós temos também o cozimento, longo período de cozimento, para que os alimentos percam substâncias tóxicas e sejam possíveis de consumir, né? Fiquem próprios para consumo. Então, são técnicas de uma ancestralidade híbrida, né? Que é o caso da ancestralidade brasileira, que a gente desenvolveu ao longo da nossa história, que são importantes para que a gente valorize essa história, respeite esses costumes, não se esqueça, para a gente não se esqueça quem nós somos, as nossas origens, né? E que a comida acaba nos ajudando também a lembrar quem nós somos. E nesse sentido, é que a Maria Eunice vai encerrar dizendo assim, que o que é colocado no prato nutre o corpo, mas também indica o pertencimento, seja de onde você vem, qual grupo que você pertence, de acordo com o que está no seu prato. Eu
tive a oportunidade de morar em outras regiões, né, do Brasil, e morei um tempo fora, e era bem marcante essa questão da relação com o alimento. Primeiro, nos lugares onde eu morei, não se chama as pessoas para comer com tanta facilidade. Não há esses convites. Aqui em Palmas também não, né? Na verdade, aqui em Palmas tem uma característica diferente, é uma cidade de pessoas que moram em pequenos grupos, né? Então não tem essa história de comer, chamar todo mundo para comer. Mas no interior do Brasil, principalmente norte e nordeste, isso é muito forte, é característico. Se você chega na casa das pessoas, elas vão necessariamente oferecer comida. E aqui no Tocantins, mesa farta, sempre, né? As pessoas fazem comida para sobrar. E isso é uma característica de lugares onde não aconteceram guerras muito longas. Nós tivemos conflitos, mas não tivemos guerras muito longas. Então, as pessoas se relacionam com a comida e a comida passa a ser para elas, nessa história, né, nessas comunidades, um símbolo de paz, de que está tudo bem, né, de que aquela comunidade pode comer junta e oferecer comida. Nos países onde aconteceram guerras longas, onde as pessoas tiveram muita privação de alimentos, a comida é mais individualizada para o núcleo e não há a gente poderia dizer como que eu poderia chamar? Essa abertura, né, com o alimento como nós temos no Brasil, como nós nos relacionamos. Então, resultado disso, os colonos no interior do Brasil desperdiçam menos comida. Os colonos das colônias estrangeiras, que foram formadas a partir das migrações estrangeiras para o Brasil, desperdiçam menos comida do que nós aqui do norte, porque eles têm na ancestralidade, na memória dos países de onde eles vieram, a guerra e a fome. Nós também temos histórias de fome, infelizmente, mas não temos a história da guerra. E famílias ou sociedades que viveram essas histórias de guerra, elas valorizam e costumam desperdiçar menos comida. Não estou dizendo que com os novos hábitos alimentares e os fast food isso não tenha mudado, mas a Irlanda, por exemplo, onde eu morei, teve a grande fome. 1 milhão de pessoas morreram de fome durante a grande fome, né? Que foi um fungo que atacou as lavouras de batatas. Nesse período, as pessoas não tinham o que comer e a safra de batatas ela ficou comprometida por muitos anos. Então, não foi um impacto momentâneo, foi um impacto a longo prazo e que fez 1 milhão de pessoas morrerem. Então, eles contam mais ou menos a quantidade de alimentos que eles colocam na mesa, eles têm uma relação diferente com o alimento, valorizam, desperdiçam pouco, né? Então, nós aqui somos farturentos, mesa farta. É uma forma de dizer para as pessoas que elas são bem-vindas, que nós gostamos de compartilhar os momentos com elas, que elas são queridas. Então, a gente usa o alimento também como comunicação. Então, são esses elementos no texto da Maria Eunice, a questão do pertencimento, olhar o alimento para além do seu valor nutritivo, para além da nossa necessidade, o alimento como elemento de pertencimento cultural, né? O alimento como os alimentos que nós comemos como formadores de um sistema alimentar. Esse sistema alimentar implica em horários de comer, com quem comer, né? Além de o que comer, quais os animais nós escolhemos para comer e quais os animais que nós não comemos. Então é um sistema alimentar, é um sistema cultural alimentar. Dito isso, cabe a gente pensar que também, para além, né, desses aspectos, o alimento também tem um determinante de classe, como eu já tinha colocado, que talvez a autora não diga, mas eu acho importante frisar. E o que é importante nesses textos é vocês entenderem essa relação entre identidade e alimentação. Para a próxima semana, para essa disciplina, eu vou indicar no Moodle um filme. Eu não vou fazer vídeo, porque é uma disciplina que tem uma carga horária. Eu vou mandar os textos, nós temos uma carga horária prática e uma carga horária teórica. Então, eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem, tá certo? E eu desejo que vocês estejam bem, passando bem por tudo isso e espero que logo a gente se encontre.
como eu disse nos outros vídeos na disciplina de Pix, eu vou tentar fazer vídeos mais de 20 minutos, até porque está demorando demais para carregar. O mundo inteiro está usando a internet esses dias. Abraço para vocês, fiquem bem e espero revê-los cara a cara logo. Abraço.